E hoje nós vamos falar sobre merecimento, como ampliar os nossos níveis de merecimento. E a gente vai navegar na história, tá, de uma menina linda chamada Fabiana. A gente vai navegar nessa história, certo? E eu acredito que a partir dos processos que vão acontecer aqui, a gente vai conseguir entender, tá? Talvez algumas coisinhas que vêm nos retirando desse merecimento, tá bom? Seja muito, muito bem-vinda! Oi, Quanto tempo, hein? Rapaz, quanto tempo? Muito tempo. menina, o que aconteceu com você? Eu estava numa fase da vida muito complicada. Eu estava numa fase da vida onde eu pensava que eu não tinha mais saída, certo? Eu cheguei a planejar sair dessa vida, né? Realmente assim, de cometer o ato máximo, de tirar minha vida, porque eu realmente estava numa situação de infelicidade, insatisfação. Eu achava que eu estava sendo péssima companheira, péssima mãe, péssima filha, péssima tudo. E foi nesse momento que eu conheci Ilvan. O primeiro encontro, para mim, eu fui muito resistente mesmo, certo? Ele fez uma dinâmica comigo em que eu não consegui, não sei se ele lembra, completar toda a dinâmica, porque foram alguns pontos que eu não conseguia desenvolver, né? Enfim, e aí comecei esse processo de fazer as sessões com o Ilvan, enfim, e começaram esses processos, né? Me ajudou em muitas coisas. Uma das coisas que eu agradeço muito de ter me ajudado foi justamente num relacionamento da minha vida que era o mais complicado, mas era o mais importante, que era o relacionamento com minha mãe, né? E, assim, muita coisa de minha mãe eu negava em mim, tal. E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo por ter conseguido fazer as pazes, né? Eu e minha relação com minha mãe, pouco antes de minha mãe partir, né? E assim, hoje eu acho que isso é a coisa que mais marcou minha vida. Porque um mês antes dela partir, eu consegui chegar para ela e consegui me desculpar e consegui dizer o quanto eu amava ela e agradecer por ser a pessoa que eu sou, porque realmente nesse processo de aprendizado, eu descobri que muita coisa que eu negava de minha mãe fazia parte de mim. E fazia parte de mim de um jeito, faz parte de mim de um jeito, que eu não consigo imaginar uma Fabiana sem esses pedaços. E, sabe, só esse fazer as pazes comigo mesma, fazer as pazes com as partes de minha mãe, para mim foi uma coisa assim que só isso mudou minha vida de uma maneira, mudou minha visão de mundo, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, a maneira que eu absorvo as coisas, que eu lido com as coisas, que só isso aí já foi assim a primeira grande mudança da minha vida. Sim. Você tem uma relação muito difícil com sua mãe, né? É engraçado, eu tenho falado do quanto é importante a gente conseguir trazer para os pais com o coração. O fato de negar partes de mim, de negar coisas que eram minhas, fazia com que nos meus relacionamentos com outras pessoas eu sempre estivesse numa posição, eu vou chamar de defesa, porque eu não tenho outra palavra, tá? Sempre numa posição de defesa. Eu nunca permitia que os relacionamentos eles fossem vividos à sua maneira natural. Por quê? Talvez por acreditar que eu não fui amada por minha mãe do jeito, né, da fórmula que eu tinha de amor na minha cabeça. Então eu acreditava que por outras pessoas os relacionamentos também não dariam certo. Óbvio que não daria certo. Em algum momento aquelas pessoas iriam me maltratar de alguma maneira, em algum momento aquelas pessoas sabiam me tirar da vida dela de alguma maneira e tal. Então eu sempre me mantinha muito distante, sabe? E quando eu percebia que eu estava me aprofundando muito, que eu estava gostando muito, que eu estava me aproximando muito, aí o alerta ligava e eu recuava. Depois desse encontro, que eu entendi que, assim, não, peraí, calma, não tem por que as pessoas fazerem isso comigo, porque isso sou eu. E se uma pessoa está se aproximando, se uma pessoa está entrando em minha vida, é porque ela está topando a ideia, ela está comprando, ela está gostando. De alguma maneira, está fazendo bem para ela. Então, a minha maneira de me relacionar com as pessoas, depois que eu me conheci, eu sabia, não, Fabiana é isso aqui, é essa Fabiana, sabe, as qualidades são essas, os defeitos são esses. E assim, não é uma coisa. O relacionar com as pessoas não é uma coisa negativa. Não é porque eu vou me relacionar com outras pessoas que obrigatoriamente eu vou receber coisas ruins.
obrigatoriamente eu vou receber coisas negativas. Então, essa realmente foi a mudança, assim, para mim, a principal. Para mim, a principal. Depois que eu me conheci, que eu me entendi, depois eu fiz as pazes, sabe, o que é meu, eu consegui finalmente me entregar nas relações com outras pessoas. Para mim, foi a mudança mais forte. Isso é muito profundo. Tem impacto, talvez, nas relações amorosas, tem impacto nas relações. Em tudo, inclusive nas relações com os meus filhos. Inclusive na relação com os meus filhos, porque assim, como eu tinha na minha mente um histórico de assim, minha mãe foi assim, mas deveria ter sido assado, então com meus filhos eu ficava tateando, porque eu não sabia bem o que fazer. Poxa, eu não quero fazer como minha mãe fez, apesar de muitas vezes ações que eu fazia exatamente o que ela tinha feito. E aí eu entrava naquele loop de loucura. Eu digo, poxa, eu estou repetindo isso e eu não deveria estar repetindo isso, como eu deveria estar fazendo? E mesmo, principalmente com o meu mais velho, que já tem 16 anos, e em dados momentos eu digo, poxa, meu Deus, eu não quero mais brincar de ser mãe agora, porque eu não sei o que fazer com essa criança. Eu não sei como lidar com essa criança. E depois desse conhecimento, depois que eu comecei a entender as coisas, a relação com meu filho melhorou. Muito, bastante, muito mesmo. Melhorou. A relação com minha pequena, né, já veio quando eu passei por esse processo, ela estava muito bebezinha. E eu também já vi coisa de, meu Deus do céu, eu não soube o que fazer com um, aí eu tive outro, o que eu vou fazer com essa criança? Agora são duas crianças. E depois desse processo, ela está hoje com 4 anos, então já foi uma relação melhor, mais próxima, mais amorosa, mais saudável, mais positiva do que a infância com o mais velho. Porque impactava muito na relação com os meus filhos. Isso que você está falando é surreal, porque olha só, eu venho falando disso aqui no Instagram, essa conexão do pai e da mãe, como isso interfere na nossa vida. Às vezes a gente busca de uma forma freada o amor, que alguém faça por nós o que o nosso pai ou a nossa mãe deveria ter feito, porque não consegue sentir esse amor, né? Muitas vezes acontece como você está colocando aí, às vezes você, por não ter sentido, cada um significa de uma forma muito profunda. Por não ter sentido, você diz assim para você, ó, se eles que deveriam me dar não me deram, então por que alguém vai fazer isso? E aí cresce dentro da gente um não merecimento, né? É legal você estar colocando isso aqui, isso está vindo através de você de história, porque nem sempre as pessoas percebem isso de uma forma consciente. Existem pessoas que nesse processo, dois movimentos, ou a pessoa não se permite entrar nas relações e quando vem alguém diz assim, eu te amo, acha estranho, soa mal, ou a pessoa busca desenfreada dentro das relações aquilo que ela acredita que não teve quando era criança. E as duas coisas, dois movimentos causam prejuízo. Porque você imagina buscar uma mãe ou um pai em um amigo, buscar a mãe ou um pai em um relacionamento amoroso, né? Buscar a mãe ou o pai em um irmão, mesmo que seja por laço, né? Então, são processos que nós vivemos no presente que a gente não tem a mínima ideia de por que a gente se movimenta assim. Muitas vezes é inconsciente, mas que tem conexão com esses eventos lá do passado. Não com o que aconteceu, mas com os significados, né? O jogo é mental, né? Com os significados que nós atribuímos, ou seja, a forma como nós permitimos que esses eventos programassem a nossa vida. Então, você não tem ideia, Fábio, de como você falar disso aqui pode ser empoderador. Talvez você dizer isso aqui nesse momento, você esteja evitando que uma pessoa pense o mesmo que você pensou naquele momento, tá? Ou até mesmo evitando que talvez ela chegue lá e diga. Isso é muito profundo mesmo. E precisa ter muita coragem para vir aqui e dizer.